Bom dia, meninas. Bom dia. Terça-feira, segundo dia do nosso propósito. E como foi meditando ontem? Hein? Bom dia, Rose. Bom dia. Bom dia, a Lu apareceu. Lu, senti falta sua ontem, Lu. Ontem fiquei meditando no que o Senhor falou sobre as pedrinhas que estragam, as pedrinhas que nos param, as pedrinhas que deixam todo o resto fedido, como as moscas, como no versículo que lemos ontem. Eclesiastes 10. Ontem nós lemos o 1 e o 2, que falava, qual mosca morta faz um unguento, a qual mosca morta faz um unguento de perfume exalar mau cheiro, assim é a sabedoria e a honra para poucos de tolice. Fiquei ontem meditando e pedindo para o Senhor me revelar quais são as pedrinhas, quais são as coisas que eu tenho sido tola, que eu tenho sido uma pessoa sem direcionamento do Senhor. Eu não quero mais viver nenhum dia sem que o Senhor esteja me direcionando, falando aqui no meu ouvido, sabe? Se você já conseguiu chegar nesse nível, não tem prazer melhor do que ser direcionada para o Senhor, aonde o seu achismo, aonde o seu pensar não muda nada, e sim o que o Senhor fala sobre você, o que Ele fala no seu ouvido todos os dias. O Senhor, Ele deseja ter uma comunhão, Ele deseja ter intimidade, Ele fala contigo todos os dias. O problema é que a gente só identifica com a voz de quem a gente tem intimidade. E se você ainda não está ouvindo a voz do Espírito Santo, tenha momentos, depois daqui, do devocional, você e Deus, você vai começar a identificar a voz do Espírito Santo falar através de cada momento, do dia inteiro. E você vai reparar que você nunca esteve sozinha e que Ele sempre esteve ali, falando com você. É que você não tinha entendido ou identificado a voz dele na sua vida. Vamos para o primeiro versículo de hoje? O primeiro versículo de hoje está em Eclesiastes 10, 3. Quando o tolo vai pelo caminho e falta-lhe entendimento, é assim que mostra para todos que é estulto. Levante-se contra ti a indignação do governador e não deixe o teu lugar, porque o ânimo severo acalma grandes ofensores. Em outra versão fala assim, ó. Mesmo quando o tolo anda pelo caminho e falta-lhe bom senso, ele mostra a todos que é tolo. E se a ira do governador se levantar contra você, não abandone seu posto. A tranquilidade dissipa grandes erros. Bom, a primeira parte me fez pensar. Quem é o caminho, gente? Quem é o caminho? Na Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E se eu tenho certeza de que Jesus é o caminho e que eu estou andando no caminho, eu tenho que parar de fazer tolices. Porque é isso que fala aqui nesse versículo. Ele fala, mesmo quando o tolo anda pelo caminho, e lhe falta bom senso, ele mostra a todos que é tolo. Quantas pessoas você achou que era de Deus? Quantas pessoas você confiou? E a pessoa mostrou que é tola, mesmo andando no caminho. Quantas vezes você não se posicionou
diante do caminho e fez tolice. Jana, que tolices? As pedrinhas? Estou no caminho. Sei que o Senhor é o meu caminho. Sei as suas palavras. Sei o que ele fala sobre mim. Sei sobre o meu DNA. Sei o meu direcionamento. Mas algumas coisas no meio do caminho me colocam em dúvida e me faz parar o caminho ou sair do caminho. Sair do caminho de que maneira? Porque eu fui ofendida, porque eu confiei nas pessoas, porque eu não acreditei que o caminho era o caminho. Ou não achei que era daquele jeito que se andava no caminho. São as pedrinhas. O tolo, mesmo no caminho, ele mostra que é tolo. Quanta falta de sabedoria a gente encontra no meio do caminho em pessoas. E quantas faltas de sabedoria nos desvia do caminho. O tolo, mesmo no caminho, ele mostra que faz tolice. Ele não tem bom senso. Que sejamos mulheres de bom senso, de maturidade. Mulheres que não são mimizentas. Mulheres que não ligam se a amiga cumprimentou. Gente, eu já vi gente sair do caminho porque a pastora não cumprimentou, porque a pessoa não saiu na foto nas mídias sociais. Sério isso. Eu fico pasma com algumas pedrinhas que tiram algumas pessoas do caminho. O tolo, no caminho, se ele não tiver bom senso, ele mostra para todos que é tolo. Ele mostra para todos. Quais são as pedrinhas que está te desviando do caminho? Que está roubando a sua fé? Que está minando aonde você tem que andar? Quais são? A segunda parte do segundo versículo de hoje fala assim, ó. E mesmo que a ira do governador se levantar contra você, não abandone seu posto. A tranquilidade dissipa grandes erros. Fala que mesmo que a injustiça se levante contra você, mesmo que falem sobre você, mesmo que você não acredite do que estão julgando você, fala para você não sair do seu posto. Fala para você não sair do caminho. Mesmo que seja um governador, mesmo que seja um rei, mesmo que seja a mais alta autoridade, se ela se levantar contra você, não saia do caminho. Quantas pessoas já nos tiraram do caminho? Nossa, porque era o pastor. Nossa, porque era o líder. Nossa, porque era uma pessoa que eu jurava que ela era cristã. O Senhor não está preocupado com as pessoas ao seu redor. Ele está preocupado com o seu coração. E se você se mantém no caminho. Não permita. As pedrinhas são jeitos do Senhor nos provar e nos amadurecer. As pedrinhas, às vezes, não é o diabo que coloca, muitas vezes é Deus que coloca. Para ver qual é o nosso nível de maturidade. Para ver se a gente está pronta para ir para o próximo nível. E enquanto as pedrinhas nos desvia do caminho. Quantas pedrinhas nos desfoca a nossa fé. Se você está no caminho, fica tranquila. Siga o caminho. Use bom senso. Busca do Senhor um ouvir, um pensar, um sonhar os propósitos do Senhor. Não deixe que a circunstância ao seu redor, mesmo que se levante o governador, te tire do caminho. Não permita que as pedrinhas colocadas para te testar te tirem do caminho. Como Jó, não foi o diabo que tocou na vida dele, foi Jesus, foi Deus que lembrou. Tá vendo, meu servo Jó? E o diabo falou, mas ele tem tudo. Meu Senhor, pode tirar. Ele não vai desviar do caminho. Será que o Senhor pode falar isso para o diabo hoje na sua vida? Pode se levantar contra a minha serva. Ela não vai sair do caminho. O coração dela não se perde
em pedrinhas. Ela não vai fazer tolices. Ela não vai ser insensata no meio do caminho. Pode se levantar, pode vir o que vier. Se eu tenho a segurança de que eu estou no caminho e que o Senhor está falando comigo, nada vai me desviar. Você pode falar isso hoje para o Senhor? Quais são as coisas que te desviou do caminho? Quais são as tolices e mau senso, insensata, que te roubou sua fé, que tirou todos os seus dons e talentos e fez você enterrar aquilo que era tão precioso, que o Senhor plantou só em você? O tolo faz tolice no meio do caminho. Vamos para o nosso segundo versículo de hoje? Nosso segundo versículo de hoje está em Provérbios. Provérbios 3:5. Provérbios 3:5 fala: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do seu próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. O Senhor fala: vem do jeito que está. Vem para o caminho do jeito que está, que eu vou te alinhar, eu vou te acertar, eu vou te direcionar, eu vou te sinalizar o caminho. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes. Em outra versão fala assim, ó, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e ele mostrará o caminho. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Na Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O que é o coração, Jana? É todos os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nosso conhecimento, o coração. Tudo aquilo que vai depois prestar contas. O corpo padece, a alma, o espírito volta para o Senhor. E a alma, que é o coração, é tudo aquilo que a gente carrega, nossos sentimentos, tudo aquilo que anda na nossa mente. Nesse versículo fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Não se apoie no seu achismo. Por isso que o propósito de palavras é tão importante, para que você comece a ouvir a voz do Senhor e pare de ouvir a sua própria inteligência, a minha intuição. Quantas coisas eu meti os pés pelas mãos pela minha intuição. Quantas coisas você agiu por impulso, porque agiu pela sua intuição. Esse versículo fala para você confiar no Senhor de todo o seu coração e não na sua própria inteligência. Jana, mas agora eu vou parar de estudar, vou parar de crescer em conhecimento. De maneira alguma, na Bíblia fala que o povo padece por falta de conhecimento. Sim, você tem que crescer em conhecimento, principalmente no conhecimento do Senhor, no seu manual. No seu manual. Para que você conheça o Senhor tão profundamente, ao entender quando Ele fala no seu coração, ao ser sábia no caminho. Porque Ele vai endireitar o seu caminho, Ele vai iluminar, Ele vai te trazer direcionamento. O Senhor nunca deixa a gente sem uma resposta. Ele tem 3 respostas para a gente: sim, não, espere um pouco. O silêncio de Deus é uma resposta. Espere um pouco. O Senhor nunca nos deixa sem resposta. Se você está buscando respostas e não encontrou, espere um pouco. Ele está trabalhando no caminho na sua vida. Ele está tirando as pedrinhas, as suas tolices. Já parou para perceber, quando você olha para trás, que você não vi, que há coisas que você não vivia sem, hoje você vive sem? É o Senhor endireitando o caminho. É o Senhor tirando os carrapichos, sabe? Tirando as pedrinhas daquilo que você achou
que não viveria sem. O Senhor é o caminho. Ande no caminho. Ande no caminho. Não seja insensata no caminho. Não haja por impulso no caminho. Ouça a voz do Pai. Ouça a voz do Senhor. E mesmo que tudo se levante, mesmo que o diagnóstico do médico diz que não, mesmo que as pessoas não te entendem, continue no caminho. Se ele está no caminho. Isso me fez lembrar uma história. Eu falei para vocês. Está em Mateus 8, 24. E eis que sobreveio. Então, entrando ele no barco com seus discípulos, aqui o pano de fundo é o Senhor indo para o mar, indo navegar com seus discípulos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Aonde Jesus dormia? No barco. Jesus estava no caminho, Jesus estava com eles. Mas os discípulos vieram acordá-lo e clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez uma grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você já teve a sensação de dormir no meio do caos e sentir a paz do Senhor no meio do problema? Eu já passei por isso. Eu já passei por noites em claro, de preocupação, não sabendo como resolver, não sabendo a resposta do Senhor. E eu já dormi em tempestades muito maiores, entendendo que o Senhor estava cuidando e que Ele estava no caminho e que Ele estava no barco. O Senhor está no barco. Você consegue falar isso no meio de um problema, sabendo que você está no caminho? Não importa quem se levante, o Senhor está no barco. Mesmo que eu não possa ver, mesmo que a tempestade está alta, mesmo que eu saiba que Ele está dormindo, o Senhor está no barco. Se Ele está no caminho, se Ele está no barco, se eu estou na direção certa, por que eu temer ao levante do inimigo, ao levante das pedrinhas que até o Senhor colocou na minha vida? Dormir na tempestade, dormir no meio de tudo, é entender que mesmo que tudo venha negativo, o Senhor está no barco. Faz toda a diferença para você mudar de ciclo. Faz toda a diferença para provar para o Senhor o tamanho da sua maturidade, da sua fé. Ou você ainda está ouvindo, como os discípulos, homens de pequena fé? Eu estou aqui no barco. Quantas vezes o Senhor tem que provar para você que Ele está no barco? Quantos processos você vai precisar de resetar para ter certeza que o Senhor está no barco? Tudo que acontece ao seu redor, você não entendeu ainda, que é o Senhor te direcionando no caminho. É como se Ele colocasse luzes, pedras e direcionamentos para que a gente avançasse, um processo por processo, para que a gente avançasse aquele foco que Ele quer nos levar, para que Ele pudesse virar a nossa chave, virar a nossa intenção, virar o nosso ciclo. Quantos ciclos você patina? Quantos ciclos você reseta? Quantas vezes você pediu para o Senhor provar para você que Ele é Deus na sua vida e Ele já te provou tantas vezes? O Senhor, Ele não precisa de provar nada para você. Se você está andando no caminho,
Se você entende e tem intimidade com o Senhor, nem o maior governador, nem a maior onda, nem a maior tempestade, mesmo com diagnóstico, vai tirar os seus olhos de Cristo. Não permita que as pedrinhas tirem seus olhos de Deus. Não permita que pessoas tirem seus olhos de Deus. Não permita que seus filhos tirem a sua fé. Não permita que situações e coisas tirem você do caminho. O tolo, insensato, ele faz tolice no caminho e trava todo o seu processo. Qual é o seu nível de maturidade? Qual é o seu nível no meio do caminho? Qual o tamanho das ondas que você pode suportar? Você pode fazer essa oração hoje. Senhor, não importa o tamanho das ondas, eu estou no caminho e tenho certeza que o Senhor está comigo no barco. Você consegue fazer essa oração de fé, de entendimento que o Senhor está cuidando de cada processo da sua vida, de entendimento que cada pessoa que passa na sua vida, que cada não, que cada situação é o Senhor te direcionando, cuidando de você, te levando para o próximo nível. Não permita que situações te desalinhem. A mensagem de hoje é falar sobre se manter em calma diante do desafio. Ao confiar em Deus e os nossos recursos sabiamente. Como um machado afiado, podemos causar impacto mesmo nas situações adversas. Nossos talentos, quando guiados por Deus, podem ser ferramentas poderosas para a transformação de nós mesmos e de muitas pessoas ao nosso redor. Vamos orar. Senhor, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a te entender, a te ouvir sabiamente, a entender os sinais, Senhor. Ó Pai, a nos desviar das pedrinhas que nos travam. Senhor, a entender que não importa o tamanho da tempestade, o Senhor é o caminho e está no barco conosco. E mesmo que o Senhor esteja em silêncio, que possamos descansar em Ti, sabiamente, e confiar de todo o coração em Ti, e não na nossa própria inteligência, Senhor. Ó Pai, esteja, Senhor, nos trazendo mansidão, diminuindo a nossa ansiedade, que possamos entregar nossas preocupações futuras. Ó Senhor, que quantas noites perdemos, Senhor, nos preocupando, e depois saiu totalmente diferente daquilo que nos preocupamos. Nos ensina, Senhor, a confiar cada dia em Ti, mesmo que o Senhor durma no barco, mesmo que a sua resposta seja não, porque os seus sonhos são maiores do que os nossos, os seus planos são melhores do que os nossos. Nos ensina, Senhor, a andar em fé. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, Senhor, e a entender o nível de maturidade que o Senhor quer nos levar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste da gente. Obrigada, Senhor, que mesmo travada, Senhor, o Senhor continua a nos chamar. O Senhor continua ali, Senhor, presente todos os dias da nossa vida, Senhor. Ó Pai, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, e nos leva ao seu propósito e aos seus planos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Comente no grupo o que foi hoje. Muitas meninas ontem não colocou seus talentos no grupo. E hoje é para você refletir quais são as pedrinhas que estão travando o seu caminho. Se você quiser comentar no grupo, seria ótimo para abençoar outras mulheres. Temos 300 mulheres no grupo e só 15 mulheres presentes.
Vamos motivar as meninas a estarem aqui com a gente, às 5 da manhã. O propósito é às 5 da manhã, para que possamos avançar em nível de maturidade, em nível de entendimento. Que você possa buscar o Senhor ao levantar e ao dormir, nas suas 24 horas. Que você tenha tamanha intimidade com o Senhor, para que você identifique a voz dele no dia a dia, no meio da tempestade e no caminho. Fiquem com a música de hoje e até amanhã, se Deus quiser.